Aleluia. O levita está abençoado. Amém, queridos? Hoje é o Messias, amém, pastor Messias. Todo dia tem um diferente, você não vai saber quem é, né? Mas é surpresa. E o Senhor tem muita surpresa para nós, amém? Então abra seu coração. Quantas pessoas nos visitam? Levante a mão. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Amém? Prazer ter você conosco. Esse culto é um culto livre, amém? Glória a Deus. E eu sei que até o final o Senhor vai esclarecer muitas coisas para a nossa vida, amém? Em nome de Jesus. Papai de amor, oro pela vida desse filho que o Senhor me deu. Obrigado, papai, por esse amigo, por esse companheiro de jornada. Obrigado pelo coração, meu Deus, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Eu nunca me esqueço daquele dia que o Senhor falou conosco lá na casa do pastor, que Ele ia me ajudar em muitas coisas, papai. Obrigado, Senhor. Eu te louvo, que o Senhor use Ele com graça, Senhor, com leveza. Deus, no nome de Jesus, surpreenda Ele mesmo a cada dia, não só hoje, mas a cada dia, para o tempo novo daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, no nome poderoso de Jesus. Diga glória a Deus. Amém, meu filho? Amém. Obrigado. Deus te abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Daqui para 10 horas a gente finaliza. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, verso 16. Nós estamos ministrando nesses dias e nós estamos falando sobre avanço. Foi a palavra de Deus para a vida dos nossos pastores, e que esse seria o ano do avanço. Esse é um ano em que nós avançaremos como igreja, amém? Mas para avançar como igreja nós precisamos avançar individualmente antes. Precisamos avançar como família, precisamos avançar como pais, como mães, como filhos. Precisamos avançar no individual para podermos avançar no coletivo, amém? É assim que o Senhor faz. Ele opera no individual, Ele trata no individual, e Ele nos usa como um corpo para curar na coletividade. Glória a Deus. E não existe como ter avanço se não for um avanço direcionado pelo poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Não existe avanço na nossa vida se não for por intermédio do Espírito Santo de Deus se movendo em nós, para depois se mover através de nós, amém? Atos 2,16, a palavra do Senhor nos diz: e ao contrário disto é o que foi predito pelo profeta Joel: e nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, e sobre os filhos e filhas profetizarão, e os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos, e sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão, e mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, e haverá sangue, fogo e nuvens de fumaça. Aleluia. O Senhor está dizendo, né, aqui houve o cumprimento de uma profecia que o profeta Joel já havia previsto anos e anos atrás, quando foi feito o derramado do Espírito Santo no dia de Pentecostes sobre todos aqueles que estavam reunidos naquele lugar. E naquele dia, quando o Espírito Santo foi derramado poder, foi derramada autoridade. E naqueles dias, a igreja daqueles dias, ela deixou de ser uma igreja das quatro paredes, e ela avançou. E a igreja avançou em número, e ela avançou em poder e em autoridade. E ela profetizava, e ela impunha as mãos, e ela curava, e ela pregava, e multidões eram salvas pelo poder do Espírito de Deus que se movia sobre aquele povo, amém? Porque a igreja que avança por intermédio do poder do Espírito Santo de Deus, ela é uma igreja que cresce, ela é uma igreja que se movimenta. E nos dias que nós estamos vivendo dias cada vez mais sombrios, dias cada vez mais terríveis, dias em que o mundo está bem pior do que Sodoma e Gomorra um dia esteve.
E nós estamos vivendo dias onde o Evangelho tem sido sucumbido, onde o Evangelho tem sido colocado de lado, onde o Evangelho tem sido substituído por um Evangelho demoníaco chamado Evangelho da hipergraça, onde você pode pecar que nada mais é condenável, onde você pode fazer o que bem entender, que você não recebe nenhum tipo de condenação. O mundo tem recebido um Evangelho do inferno chamado Evangelho da hipergraça. Um evangelho contaminado pela sujeira da religião, um evangelho contaminado por pura teologia humana, que não é o evangelho que a palavra de Deus diz que nós precisamos viver. Mas é nesses dias que o Senhor precisa contar conosco como igreja. É nesses dias de perseguição que a igreja precisa avançar da mesma forma como ela avançou nos dias da igreja primitiva. Quanto mais ela era perseguida, quanto mais cristãos eram presos, quanto mais cristãos eram mortos, mais a igreja se levantava, mais a igreja se posicionava, mais a igreja se movimentava. E o povo se desesperava, os líderes religiosos daquela época se desesperavam, porque eles esperavam que com a morte dos cristãos, com as prisões, que a igreja retrocederia. Mas é como diz aquela canção: o Coliseu não parou a igreja, Roma não parou a igreja, o inferno não pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Amém? O inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor, querido. Nós precisamos abandonar velhos rituais, e nós precisamos abraçar o Evangelho da revelação, que nos é dado por intermédio do Espírito Santo de Deus. Não adianta todos os dias você ler a palavra, se você não busca a revelação daquilo que você lê. Não adianta você ler, se você não busca a revelação para viver aquilo que você leu. Se você lê por ler, você só está cumprindo um ritual, e Deus não é um Deus de ritual. O Senhor é um Deus de relacionamento, e nós crescemos quando nós nos relacionamos com Ele. Todas as vezes que nós nos envolvemos, que nós nos comprometemos, que nós nos dedicamos na busca pela presença do Espírito Santo de Deus, nós crescemos. Sabe por quê? Porque Ele é o caminho, Ele é o nosso farol, é Ele quem nos orienta, é Ele quem nos guia, é Ele que nos direciona, é Ele que nos impulsiona, é Ele que nos dá coragem quando nós estamos tomados pelo medo. É Ele que nos dá poder. Nós precisamos ser como colunas incendiadas pelo fogo santo. Diga, fogo santo. Porque existe muito fogo por aí que não é fogo de Deus. Os filhos de Eli, eles morreram porque eles ofereceram ao Senhor fogo estranho. O que é fogo estranho? É toda obra que eu produzo por mim mesmo, é toda obra que eu produzo pela minha humanidade. Se eu ofereço isso ao Senhor, é fogo estranho. O que eu preciso oferecer a Deus? Os frutos que o Espírito gera em mim, frutos de arrependimento, porque todo fruto de arrependimento, ele vai gerar em nós vida. Ele vai gerar em nós santidade, Ele vai nos fazer avançar, Ele vai nos fazer romper com cadeias antigas que nos prendiam, Ele vai nos tirar de um lugar e nos transportar para um lugar maior e melhor, porque é isso que a palavra garante. Então nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser orientados pelo Espírito Santo, porque existe uma geração vivendo nesse mundo tenebroso que espera pela manifestação dos filhos de Deus, para que nós possamos orientá-los, para que nós possamos dizer para eles a palavra da verdade, que vai resgatar eles das trevas e trazer eles para a luz, como um dia eu e você fomos resgatados. É isso que o mundo lá fora espera. A palavra de Deus diz que a criação inteira geme, esperando pela manifestação dos filhos de Deus. E onde estamos nós? Onde está a igreja que não tem se manifestado? Onde está a igreja que tem permanecido calada? Que tem se silenciado diante de tanta atrocidade que está acontecendo, que tem se recuado diante das afrontas de Satanás. E
Satanás entra dentro da nossa casa, entra no nosso trabalho, chega diante de nós e nos afronta, e nós nos calamos. Não é essa a igreja que o Senhor levantou. Não é essa a igreja que o Senhor conta. Porque a igreja que o Senhor conta é uma igreja que não se cala diante da afronta. É uma igreja que não se cala de jeito nenhum. E quando ela não pode falar com voz audível, ela fala no secreto em oração. E ainda assim o Senhor faz, porque Ele é Deus justo e fiel. Amém? Queridos, nós precisamos de Paulos nos dias de hoje. Nós precisamos de Paulos para orientar os Timóteos que estão tímidos dentro das igrejas, para encorajar os Timóteos que estão intimidados dentro das igrejas. Tem muito Timóteo intimidado, mas Deus vai levantar Paulos nesses dias que vão impulsionar esses Timóteos, porque o reino de Deus tem pressa. O reino de Deus tem pressa de se manifestar, e o Espírito Santo tem pressa de nos usar. Nós precisamos estar disponíveis. Nós precisamos deixar queimar de novo. Nós precisamos deixar a chama se reacender. Porque se o seu coração um dia foi tocado pelo ardor do Senhor, pelo fogo santo de Deus, e você deixou isso de lado, o seu coração hoje é como um iceberg que só é gelo duro, petrificado. E no gelo duro e petrificado não existe vida. Eu não sei como está o teu coração. Eu não sei como está você diante de Deus. Eu não sei como está o seu posicionamento hoje. Eu não sei o que você pensa sobre o mundo. Eu não sei se você está com um pé lá e um pé cá. Mas eu te digo uma coisa: o Espírito Santo de Deus ainda derrete metal sólido e puro. O Espírito Santo de Deus derrete metal sólido e puro, assim como Ele derrete corações enrijecidos pelo gelo, assim como Ele já ressuscitou e continua ressuscitando mortos. Ele continua soprando sobre o vale de ossos secos quando é preciso soprar. Amém? Então, nesses dias de fim, nesses dias tenebrosos, que o vento da iniquidade não para de soprar, nós precisamos chorar diante de Deus. Em Joel 2:15 ao 17 diz: chorem os ministros do Senhor, chorem os sacerdotes, proclamem jejum, vistam pano de saco e se arrependam. Para nós avançarmos, nós precisamos ser uma igreja que caminha debaixo de arrependimento, queridos. Precisamos arrepender pelos nossos pecados em primeiro lugar, pelas nossas falhas em primeiro lugar, para que possamos ter a autoridade de entrar diante de Deus e nos arrepender pela cidade, e nos arrepender pelo estado, e nos arrepender pela nação. Porque é assim que Deus espera contar conosco. Eu preciso arrepender pelos pecados dessa cidade. Foi aqui que o Senhor nos plantou. Por que você acha que Satanás tenta tanto impedir o crescimento dessa igreja neste lugar? Uma igreja que tem potencial de curar os feridos. Porque ele sabe que quando nós rompermos esta barreira, não há nada e nem ninguém que pode nos segurar. Porque a igreja do Senhor, quando ela se posiciona, não existe nada que pode contra ela. Não existe leão, não existe tempestade, não existe nada. Precisamos ser inspirados, diga inspirados. Precisamos ser inspirados. E o que é ser inspirado? É ser movido, é ser direcionado, é ser encorajado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Somente pessoas inspiradas conseguem inspirar outras pessoas. Se você não é inspirado pelo poder do Espírito Santo de Deus, que deveria estar se movendo dentro de você, você precisa corrigir isso urgentemente. Você precisa se inspirar pelo poder do Espírito, para que você seja um inspirador, para que você consiga inspirar outros, para que você consiga alterar destinos daqueles que te rodeiam, alterar o destino da sua casa em primeiro lugar.
porque o Senhor se manifestará dentro dos nossos lares, e eu não duvido disso. O Senhor fará uma manifestação nos últimos dias, onde Ele vai visitar as famílias no íntimo do seu lar, porque é lá que está toda a podridão que precisa ser arrancada de dentro para fora. Porque aqui é fácil ser igreja. Eu quero ver ser igreja dentro da sua casa, ser santo com a sua mulher, ser santa com seu esposo, com seu filho, com seus pais. Eu quero ver ser santo é lá. Aqui é fácil. Aqui ninguém te conhece na intimidade. É por isso que Jesus vai visitar a nossa intimidade, a intimidade das nossas casas. E Ele vai precisar expor algumas coisas, não para nossa vergonha, mas para nossa cura, para nossa transformação e para o nosso crescimento, para o nosso avanço. Amém, queridos? O Senhor, o Espírito de Deus geme por isso. Nós precisamos entender que se nós recebemos uma unção, nós recebemos uma responsabilidade junto com ela. Deus não te dá unção e nem poder só para você ficar, nossa, olha, que bonitinho. Não. Deus te dá unção e poder para que você tenha responsabilidade, para que você assuma a corresponsabilidade de herdeiro do reino que você e eu somos, de apregoar as boas novas a todos os povos, de levar o evangelho aos cansados, oprimidos e sobrecarregados, e mostrar a eles o Jesus que é capaz de aliviá-los. Amém? Então é preciso unção para que você libere uma palavra de conforto. Confronto? Não, conforto. Até para confortar alguém, a minha palavra ela precisa ser inspirada por Deus. Porque eu não posso confortar alguém e a pessoa se sentir sonolenta ou ela se sentir tranquila demais. Não, eu preciso confortar ela com a palavra e ela entender qual é a responsabilidade dela também dentro do processo. Porque se ela não entender, de nada vai adiantar você fazer a sua parte. E ela só vai entender se você falar com ela inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? O Senhor diz: desperta, ó tu que dorme. Porque muitos de nós estamos dormindo. Arranjamos qualquer desculpa para não vir para o culto. Justificamos tudo para não vir para os cultos. Eu estou cansado, eu estou isso, eu estou aquilo, mas a gente só sacrifica o nosso relacionamento com Deus. Eu não vejo ninguém sacrificando o trabalho, eu não vejo ninguém sacrificando hora extra, onde é remunerado a mais por isso. Mas quando é a presença de Deus, é a primeira que é sacrificada. Existem exceções, gente, existem exceções. Eu estou aqui falando de pessoas e com pessoas que fazem isso na imaturidade espiritual que tem. Pessoas que se alimentam de puro leite, que não querem crescer na responsabilidade do evangelho do reino. E eu quero te dizer, você corre o risco de nos dias finais, Ele olhar para você e dizer: eu não te conheço. Eu não te conheço, porque você escolheu não participar do meu reino na terra. Você escolheu não ter responsabilidade na parte da responsabilidade que eu te dei. E aí haverá choro e ranger de dente, e já será tarde. Aí eu só lamento. Então, queridos, Filipenses 5,14: desperta, ó tu que dormes. Essa geração precisa urgentemente de homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças inspiradas pelo Espírito do Senhor. Peça, como eu disse aqui na pregação do Natal, peça para Deus se manifestar sobre os seus filhos. Peça para Deus se manifestar na sua casa. Peça para Deus se manifestar nos seus relacionamentos. Peça para o Espírito Santo encher a sua vida e a sua geração de ardor e fervor. Porque os filhos que vocês têm hoje são a geração que tocará as gerações que virão pelo futuro. E é nossa responsabilidade ensiná-los a adorar em espírito e em verdade.
Eles são flechas nas nossas mãos. Eles não são eternos, eles não vieram para estar seguros para o resto da vida nas nossas mãos, não. Eles vieram para ser preparados por nós e lançados para atingir o alvo. Quando nós nos formos, eles ficarão e tocarão as gerações futuras, até que Jesus venha. Amém? Queridos, nós não podemos mais andar pela nossa chama humana. Nós precisamos andar incendiados pela chama do Espírito, ou nós seremos apagados pelo vento da iniquidade. Está cada dia mais forte. Tem dias que ele vem como um furacão e ele se levanta, e se a sua chama não for a chama eterna, ela vai se apagar no primeiro sopro, e você morrerá espiritualmente. E Satanás vai começar a tramar para te afastar, até ele te matar fisicamente. Quantos escândalos nós temos visto dentro da igreja do Senhor, por homens que preferem o título do que a unção, por homens que se apresentam primeiro com seu título, com seu status, mas que esquecem de se apresentar no secreto a Deus antes de qualquer coisa. O vento das falsas doutrinas já não deixa algumas pessoas discernirem mais entre o que é carne e o que é espírito. E quando você não sabe mais discernir o que é carne e o que é espírito, eis que eu te digo, você já está andando na carne. Porque quem anda na carne discerne o que é da carne, mas quem anda no espírito discerne aquilo que é do espírito, porque é orientado pelo Espírito. Amém, queridos? Então, se nós estamos sendo incapazes de discernir entre o que é carnal e o que é espiritual, nós já estamos sendo carnais há muito tempo. Se a sentinela dormir, os inimigos invadirão a cidade, e saquearão e destruirão. O mundo está do jeito que está, porque a igreja está dormindo, porque a igreja está adormecida. A sua casa está do jeito que está, e eu te digo, porque você está dormindo. Você não está sendo sentinela para sua família, você tem deixado o inimigo entrar e saquear. Nós precisamos despertar. Como nós tocaremos as nações, se nós não estamos tocando nem a nossa casa, nem o nosso maior tesouro, que o Senhor nos deu, tesouro pessoal. Mas aí quando você ouve palavras que falam de promessas de Deus e de prosperidade, e disso e disso e daquilo, todo mundo quer. Mas essas palavras não são para todo mundo, elas são para um tipo de gente específica, que decidiu caminhar na presença do Senhor, que decidiu se posicionar, que decidiu se guardar, que decidiu caminhar em constância, apesar de ser imperfeito. Deus não espera a perfeição de nós, mas Ele espera que eu faça o básico todos os dias, que eu seja imperfeito todos os dias, mas o que Ele mais espera é que eu seja constante no meu pouco, porque sendo constante no meu pouco, eu começo a ser constante no muito, e de repente eu vou ver coisas que eu jamais seria capaz de fazer. Não comece lendo 3 capítulos da Bíblia se você não dá conta. Comece lendo 1, mas seja constante. Seja constante em ler 1 todos os dias. O Espírito Santo abomina aquele que é inconstante, do mesmo jeito que ele vomita aquele que é morno. Ou você está incendiado, quente, no fervor do Espírito, ou você está frio de uma vez por todas. O Espírito não aceita o que é morno, porque aquele que é morno já caminha na carne. Aquele que é morno já caminha na carne. Amém? Nós precisamos, o reino dos céus precisa urgentemente de novos Josués,
Homens e mulheres inspirados pelo poder do Espírito Santo, que decidiram avançar em todas as áreas da sua vida, do individual para o coletivo, e que está disposto a guiar primeiro a sua casa e depois os outros para a terra prometida, para a terra prometida do poder e do mover do Espírito Santo. É para essa terra que nós precisamos guiar as pessoas. Para essa terra que nós precisamos guiar os nossos filhos, guiar os nossos vizinhos, guiar as pessoas que estão na nossa célula, guiar as pessoas que nos rodeiam de alguma forma. Amém? O Espírito de Deus, não tenho dúvida alguma de que Ele quer nos dar avanço em 2024. A pergunta que eu te faço é: você está disposto a avançar? Porque nós podemos liberar aqui palavras extraordinárias, nós podemos ressuscitar mortos, nós podemos fazer esse chão se abrir aqui pelo poder do Senhor. Mas se você não estiver disposto a fazer a sua parte, você não vai sair do seu lugar. Você vai viver de contemplar a bênção na vida do outro, mas não é a vida do outro que te move, é o seu posicionamento em Deus que vai te tirar do lugar que você está. Então pare de querer pegar carona na unção do seu irmão. Marido, pare de pegar carona na unção da sua mulher. Não é ela que vai te tirar do lugar. Mulher, pare de pegar carona na unção do seu marido, porque não é ele que vai te tirar do lugar. É a sua posição em Deus que vai romper, que vai ser divisor de águas da sua casa. Então acorde, acorde, igreja. O Senhor está gritando: acorde, porque Ele vai se manifestar. Agora, se você não estiver pronto, meu querido, eu lamento. Eu lamento quando você vê o noivo já vai ter entrado e apenas os que tiveram azeite é que estarão com ele nas festas das bodas do casamento. Somente esses. Filhos, parem de depender da oração dos seus pais. Não é os seus pais que vai te tirar do lugar. É a sua posição em Deus. Quando nós nos posicionamos, nós mudamos o ambiente, nós alteramos o ambiente. Entenda uma coisa: o ambiente que você frequenta vai sempre determinar aquilo que você busca. Você sente fome, você vai aonde? Você vai na farmácia comer? Não, você vai aonde? No restaurante, né? Então o ambiente que você busca sempre vai determinar aquilo que você realmente quer, daquilo que você realmente quer se alimentar. Amém? Fique de pé no seu lugar, querido. Vamos nos levantar mais uma vez para o tempo de avanço, e não perca estas palavras que o Senhor liberará nesses 7 dias neste lugar. Absorva todas elas e viva cada uma delas. Deixe cada uma delas penetrar no seu interior e dividir a sua alma, o seu corpo e o seu espírito, para que eles possam ser unidos na Trindade, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Comece a orar. Abra sua boca e comece.